Salve Maria, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma resenha deste livro aqui, O Senhor do Mundo, de Robert Hugh Benson. Antes de começar a resenha, eu queria falar alguns motivos que você tem que ler esse livro. O primeiro motivo é que esse livro foi escrito por um padre inglês lá no início do século XX. O sacerdote Robert Hugh Benson era um padre anglicano, começou a estudar o catolicismo e acabou se convertendo, se eu não me engano, em 1904. E este livro foi escrito em 1906, 2 anos após a sua conversão. E o segundo motivo que você tem que ler esse livro é que ele foi recomendado pelo Papa Emérito Bento XVI e pelo Papa Francisco. O Papa Emérito Bento XVI ainda chegou a dizer que esse livro é profético para os nossos tempos. Falando da obra em si, esse livro aqui ele é uma ficção apocalíptica. É uma história que o padre inventou, é uma distopia sobre o fim dos tempos. Bom, agora que eu já contei um pouquinho do autor desta obra, eu vou começar a fazer a resenha, mas eu já aviso de antemão que vai ter spoilers. Em certa parte do vídeo eu vou acabar contando alguns acontecimentos bem importantes que aconteceram aqui. E se você quer ler o livro e não quer saber o que acontece, eu vou avisar antes, durante o vídeo, e você pode pular para o final ou parar de assistir o vídeo e aproveitar e ir lá comprar o livro para ler o mais rápido possível, viu? O livro ele é dividido em 3 partes. O primeiro livro, o Advento, o segundo, o Encontro e o terceiro, a Vitória. E antes do primeiro livro começar, tem o prólogo e o autor fala no início que quem quiser pular ele pode pular. Seria apenas um esclarecimento da situação, né? Por que o mundo ficou daquele jeito. Mas eu não recomendo vocês a pularem porque, na minha opinião, o prólogo foi muito importante para entender a atual situação do país exposto... do mundo exposto pelo autor ao longo do livro. Eu acho que é muito importante, vocês não devem pular. Bom, agora começando o prólogo. O prólogo ele vai se iniciar com o Sr. Templeton, um senhorzinho de idade já, dos 90 anos, que era católico, inglês, e ele estava na sua sala de estar conversando com 2 padres que vão ser importantes na história. O padre Percy Franklin, que é o personagem principal, e o padre Francis. E o Sr. Templeton estava contando para eles como é que o mundo tinha ficado daquele jeito, que eu já vou explicar. Ele inicia falando que em meados de 1917, 1918, o comunismo começou a tomar força na Europa. E com isso, as monarquias dos países europeus caíram e o comunismo ganhou poder. Tudo isso com o controle por trás da maçonaria. E os outros países do mundo? Bom, toda a América tinha virado uma república e os países do Oriente viraram um império. E a religião? Existiam 3 religiões principais que ainda existiam no mundo. As religiões orientais, que ele não vai falar quais são, mas dá para entender que é o islamismo, o budismo, o hinduísmo, enfim, essas religiões mais do Oriente. O humanitarismo, que foi uma religião criada depois de toda essa revolução comunista, que é uma religião materialista, contra o cristianismo, que vê o homem como Deus e não acredita mais no sobrenatural e diz que o cristianismo é superstição, enfim, todas essas ideias. E o catolicismo, que é a única religião que ainda existe, que tem força para combater todo esse mal que está assolando o mundo. Bom, e o Sr. Templeton vai contando toda essa situação para os padres entenderem, né, o que está acontecendo na Europa e no mundo inteiro, né? E eles estavam preocupados porque estavam vindo algumas ameaças do Oriente, de guerra, que o Oriente ia guerrear com a Europa e eles não sabiam muito bem como reagir a isso. E estava surgindo um nome, que vai ser um nome muito importante para a história, que é o Felsenburgh. Ninguém no mundo sabia quem era esse Felsenburgh, só se sabia que ele estava surgindo lá no Oriente, que ele estava fazendo uma verdadeira revolução, mudando o pensamento das pessoas, e ninguém sabia se era para o bem ou se era para o mal. E os padres estavam realmente muito preocupados. E assim acaba o prólogo. Bom, e antes de iniciar o livro 1, quero só situar vocês nos personagens principais. O livro ele é narrado por 2 personagens, o padre Percy Franklin, que vai ser aí o herói da história, né, o nosso protagonista, o mocinho, e do outro lado vai ser narrado pelo Oliver Brand. O Oliver Brand,
ele é um secretário do governo, ele é comunista, ele é humanitarista, ele odeia o cristianismo. E junto dele existem outros personagens que moram com ele, que é a sua esposa, a Mabel Brand, e a sua mãe, a senhora Brand. Eu também acho importante dizer que, diferente de alguns livros de literatura, esse livro aqui, ele não tem tantas falas, ele tem muita descrição, o autor é muito descritivo com os pensamentos dos personagens, com o mundo à sua volta, e eu acho isso até interessante, porque é legal de ver como o autor achava que o mundo ia ser no futuro, né? Ele descreve, por exemplo, que os meios de transporte eram os volors, que na minha mente era mais ou menos como dirigíveis, só que mais tecnológicos, né? Que eu acho que o autor previu aí os aviões, né? Esses volors vão ser muito importantes também, que vão ser um dos meios de transporte mais utilizados aqui no livro. Mas enfim, eu achei bem interessante assim essa visão de mundo que ele achou que queria ter. E ele também diz bastante sobre como eram as casas, que as casas eram de todas da mesma cor e que agora também existiam casas no subterrâneo, porque as cidades ficaram superlotadas, então as pessoas começaram a construir no subterrâneo. Bom, enfim, só queria dizer que o autor ele é bem descritivo, então se você não estiver tão acostumado com esse tipo de escrita, você pode achar a leitura um pouquinho cansativa, mas não é cansativa, eu não achei bem tranquila, só que não tem tantas falas como alguns livros de literatura. Bom, o livro começa com Oliver no seu gabinete de trabalho. Ele estava muito preocupado justamente com aquelas questões que eu disse no início sobre uma possível guerra vindo do Oriente e quem era esse tal de Felsenburgh que os jornais falavam, mas ninguém sabia quem era. E aí depois a história muda para a estação de trem que o Padre Percy estava e por acaso a Mabel, a esposa do Oliver, também estava nessa estação de trem. E acaba acontecendo um acidente, um volor cai e acaba caindo em cima de um rapaz que estava passando ali na frente deles. E o padre vê aquilo, já corre, pega um crucifixo para dar extrema unção para aquele rapaz. A Mabel vê toda aquela cena ali do padre, né? Não entende muito bem, porque ela não cresceu com princípios cristãos, então para ela aquilo ali era mais ou menos uma superstição. Daí ela volta para casa e conta aquele fato pro marido, Oliver, e para a sogra dela, a senhora Brand, né, que estava lá também. O marido, como é contra os cristãos, ele acaba caçoando daquele ato do padre, fala que é superstição. Porém, a senhora Brand, como ela era uma senhora idosa e tinha vindo de outra época, ela tinha nascido com princípios cristãos, então aquilo acaba tocando bastante aquela senhora. Um dia um médico vai lá na casa do Oliver para consultar a senhora Brand e acaba dizendo que ela tem pouco tempo de vida. No meio disso tudo, chega a notícia de que o Felsenburgh iria para Londres. Então estava todo mundo eufórico para conhecer quem era esse tal de Felsenburgh, o que ele tinha para falar, será que ele seria uma salvação para o mundo? E estava todo mundo muito curioso para saber quem ele era. E como o Oliver era uma pessoa importante do governo, ele e sua esposa foram convidados para ir nessa conferência, o Felsenburgh estaria. Então, a senhora Brand, a mãe dele, aproveitando que eles iriam sair, pede para o secretário do Oliver chamar o padre, para ele ir até a casa dela. Tá, o padre atende, vai até lá, e chegando lá, ela conta que ela quer voltar para a igreja, que ela quer se reconciliar com Deus. Então, ele ouve a confissão dela. Porém, o Oliver e a Mabel acabam voltando para casa e encontram o padre lá. Bom, esses são os acontecimentos iniciais do livro. A partir daqui vão acontecer algumas coisas muito importantes que eu já vou avisando que é spoiler. Então, se você não quiser saber porque você quer ler o livro e não quer saber o que acontece, eu recomendo você a parar por aqui. Mas para quem não liga muito para isso, ou para quem já leu o livro, pode continuar assistindo tranquilamente. Bom, como eu disse, o Oliver e a Mabel encontram o padre lá, o Oliver fica furioso, mas a Mabel tenta contornar ali a situação de uma forma calma e ela acaba controlando a situação e deixa o padre ir embora. Quando o padre sai da casa deles para voltar para casa, a cidade estava um verdadeiro caos, porque como eu disse, Felsenburgh tinha vindo para Londres naquela noite. Tanto o Oliver como a Mabel já tinham se encontrado com ele antes de voltar para casa. Só que eles só vão contar um pouco desse encontro com ele depois, no livro 2. Mas, enfim, como eu estava dizendo, o padre sai, Londres está um caos.
e ele não entende muito bem o porquê. Ele vai andando, as pessoas na rua totalmente loucas, gritando, pulando de alegria, eufóricas. E quando ele vê, um Volor vem vindo com um homem, e ele vai vendo aquela cena, logo ele entende que aquele homem era o Felsenburgh, porém ele toma um susto, porque o homem era exatamente igual a ele. A partir daí começa o livro 2, o Oliver e a Mabel começam a conversar sobre aquele encontro que eles tiveram com o Felsenburgh, né, que agora descobriram que o nome dele todo é Julian Felsenburgh. Eles começam a contar sobre ele, né, que ele era um homem de mais ou menos 33 anos. A vida dele era desconhecida de 3 anos até agora. Era um homem que começou a tomar força lá no Oriente com as palavras dele, e isso começou a ser levado para o mundo todo. Eles contam, né? Quando eles viram aquele homem, eles sentiram uma paz, sabiam que tudo ia dar certo, que aquele homem era o salvador do mundo, eles chamam ele assim, de o filho do homem, o salvador do mundo. Era tudo que eles estavam esperando até então, era aquele homem. Ele era o que eles e o mundo estavam buscando até então. Ou seja, não haveria guerra com o Oriente, e sim paz no mundo. Um outro fato importante que eu esqueci de mencionar, que aconteceu no livro 1, é que o padre Franz, aquele outro padre que estava junto do padre Percy no início do livro, lá no prólogo, ele acabou apostatando. Ele falou pro padre Percy que ele não acreditava em mais nada, ele não queria mais ser padre e acabou apostatando. Logo após isso tudo, a mãe do Oliver acaba falecendo, né? Ela estava agonizando até a morte. Uma parte até bonita do livro, porque ela tinha um terço na mão e ela estava lá agonizando até a morte. A Mabel tentou tirar o terço da mão e a Mabel tentou tirar e acabou quebrando as contas. E nesse novo sistema do mundo, eles tinham o que eles chamavam de ministradores de eutanásia, que eles iam lá finalizar o sofrimento da pessoa. Então ela chama esses ministradores de eutanásia e eles acabam, com um ato de misericórdia, dando fim ao sofrimento à mãe do Oliver. Então ela acaba morrendo. Bom, e o padre Percy Franklin, depois daquela confusão toda, vai para Roma para se encontrar com o Papa. Roma ainda era a única cidade na Europa que era católica. O Papa cedeu todos os outros territórios para ficar com Roma, para que ela pudesse ser católica. Todas as pessoas que eram católicas no mundo, que queriam se refugiar, inclusive reis das antigas monarquias, foram todos morar em Roma. Lá eles poderiam ser católicos livremente. Aí ele vai para Roma, ele descreve para o Papa toda aquela confusão que aconteceu quando Felsenburgh foi para Londres, e eles decidem então tomar uma medida. No dia seguinte, o Papa entra na rádio, fala para o mundo todo, para todos os católicos do mundo, que eles estavam fundando a Ordem dos Cavaleiros Crucificados. E o que seria essa ordem? Você podia ser religioso, leigo, qualquer coisa que fosse. Todos os católicos deveriam se juntar para lutar contra esse mal que estava vindo no mundo, porque eles sabiam que os católicos precisariam lutar a partir de agora. Bom, e o Percy fica todo esse tempo, então, agora em Roma. O cardeal da Inglaterra acaba falecendo e o padre Percy se torna cardeal. Enquanto isso, lá na Europa, o Felsenburgh estava sendo amado e adorado como um deus cada vez mais. As pessoas estavam realmente felizes porque agora eles tinham realmente um Deus que eles podiam ver, que eles podiam tocar, que eles sabiam que realmente existia, porque Deus era o homem. E eles chamavam Felsenburgh do Filho do Homem, com H maiúsculo. Eles chamavam ele de Salvador do mundo. Enfim, todas essas denominações que nós atribuímos a Jesus, eles estavam atribuindo a Felsenburgh. Porém, as pessoas começaram a sentir falta de um culto, né? Para poderem adorar ao Deus deles. Então, os padres que apostataram, inclusive o padre Francis, lá do início do livro, eles decidem criar um culto muito similar à Santa Missa, porém totalmente deturpada. E nesse culto eles iam adorar o deus deles, que era Felsenburgh. E eu não sei se vocês lembram, mas houve um secretário que a senhora Brand mandou chamar o padre para ela poder se confessar. E esse secretário acaba se convertendo. Obviamente ele é demitido pelo Oliver, né? E esse secretário vai para Roma. Chegando lá, ele encontra o Percy, que agora é cardeal, e fala pro padre Percy que ele descobriu que alguns católicos queriam
bombardear a abadia que seria realizado o primeiro culto feito pelos humanitaristas. E o padre Percy, juntamente com o cardeal da Alemanha, a primeira coisa que eles fazem é pegar um Voller e voltarem para seus países, né? Ele para a Inglaterra e o cardeal da Alemanha para a Alemanha, porque na Alemanha também haveria esse culto. Porém, quando eles estavam lá dentro do Voller, em direção aos seus países, eles olham para fora e veem centenas de Vollers indo na direção contrária, em direção a Roma. E eles não entendem muito bem o que está acontecendo. E o comandante do Voller fala para eles que Felsenburgh mandou bombardear Roma. Então, Roma foi destruída, todas as pessoas que estavam lá, inclusive o Santo Padre, foram mortos. Todos os católicos da Europa começaram a ser perseguidos e assassinados na rua mesmo. Padres foram enforcados, até crianças foram assassinadas. A Mabel, a esposa do Oliver, quando ela vê isso, ela fica transtornada, ela não sabe o que fazer. Ela diz, foi essa a religião que eu acreditei, a religião que falou que ia trazer paz, e está matando pessoas na rua, só por serem católicos, eles estão cometendo uma chacina, um ato de terrorismo, e ela não sabe o que faz, ela fica transtornada, ela pensa em se suicidar. E o Oliver tenta lá acalmar ela. Enfim, ele começa a culpar os católicos de estarem sendo assassinados. Mas mesmo assim ela não se conforma com o que estava acontecendo. Só que ela acaba fugindo de casa e indo para uma clínica de eutanásia. E ela vai para essa clínica de eutanásia e se suicida. Confesso que eu fiquei um pouco decepcionada nessa parte, porém foi interessante porque mostrou as consequências, né, de tudo isso, dessa religião louca que eles criaram, consequências na alma das pessoas. Enfim, você deve estar se perguntando, ok, Roma foi bombardeada, os católicos estão sendo dizimados, e o padre Percy, o que aconteceu com ele? Bom, naquela ocasião onde Roma foi bombardeada, estava havendo uma festa, então todos os cardeais do mundo estavam lá. E, como eu disse, o padre Percy Franklin e o cardeal da Alemanha estavam naquele Voller. Então os únicos cardeais que sobreviveram e que ainda estavam no mundo eram ele e esse cardeal da Alemanha. Então um dos dois deveriam ser o novo Papa. Porém, o que acontece? O cardeal da Alemanha acabou indo para a Alemanha e ele foi enforcado. Então o novo Papa era o padre Percy Franklin. E ele vai se esconder, se refugiar em Nazaré. E ele acaba escolhendo o nome Silvestre para o seu pontificado, que é o último santo do ano, que foi o dia em que Roma foi bombardeada, no último dia do ano. E ele se torna Papa Silvestre. Então ele vai para Nazaré, escolhe 12 padres para serem os novos cardeais. E eles mantêm contato em segredo, e ele só conta uns poucos em que ele confiava que ele era o novo Papa. Nem todos os cardeais, nem todos os padres do mundo sabiam que ele era o novo Papa, para a segurança dele, enfim. E eles ficam sabendo, por meio de informantes, espiões, que Felsenburgh criou um decreto que dizia que todos os católicos que não apostatassem de sua fé seriam assassinados pelos ministradores de eutanásia. E assim começa toda uma parte bem simbólica, né, que do Papa voltando para Nazaré, instituindo 12 cardeais como se fossem os 12 discípulos. Porém, um dos cardeais, o cardeal da Rússia, acaba traindo o Papa e contando para Felsenburgh onde estava o Papa, falando que o Papa estava em Nazaré. Então, Felsenburgh manda bombardear Nazaré também. O finalzinho do livro aí foi bem bonito, assim, eu achei bem bonito. Porém, eu não vou contar, eu quero que vocês que já leram o livro deixem sua opinião sobre o final. Não vou contar para você que ainda não leu, ficar instigada a querer ler o livro. E para quem leu o livro, me conta sua opinião sobre o livro e sobre o final do livro também aí embaixo. Eu particularmente gostei muito desse livro, muito, muito mesmo. Queria que todo mundo lesse. Obviamente teve algumas partes que eu não contei. Achei a história muito bela, muito bem contada pelo padre. E eu acho que todos os católicos deveriam ler esse livro. Então, leiam O Senhor do Mundo. Fica a dica aí pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus, salve Maria.